Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Pastor Nilson de Carvalho aqui saudando a todos com a paz do Senhor, e quero convidar vocês para meditar comigo na Bíblia Sagrada, no livro de Salmos, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 11. Que a palavra de Deus vem nos revelar nesta manhã ou nesse dia de hoje. Deus é um juízo justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará sua espada, já tem armado seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Meus queridos irmãos, nós lemos aqui na palavra de Deus, bem claro, aonde o salmista diz no capítulo 7, verso 11 dos Salmos, que Deus se ira todas as manhãs, todos os dias Deus se ira, Deus se ira todos os dias. Qual é o motivo da ira de Deus? O que tem levado Deus a irar? No livro de Gênesis, nós vemos que quando Deus manda Noé fazer a arca, construir a arca, para que todos aqueles que dessem ouvido a Noé e entrassem na arca se salvariam. Nós vemos que Noé ficou 120 anos pregando, fazendo a arca e pregando. O que acontecia? Eles zombavam de Noé, criticavam Noé. A Bíblia diz que eles casavam, davam-se em casamento, bebiam. Então, onde tem bebida, tem festa. Onde tem festa, tem bebida. Onde tem bebida, tem prostituição, tem morte, tem brigas, tem embriaguez e assim por diante. Então, a Bíblia diz que eles bebiam, se embriagavam, casavam e se davam em casamentos. E não perceberam até que veio o dia e Noé entrou na arca, fechou a arca, veio o dilúvio e todos eles pereceram. Aquilo ali era uma ira de Deus contra o ser humano, a quem o próprio Deus criou. No capítulo 19 do mesmo livro de Gênesis, nós vamos ver Deus destruindo duas cidades, Sodoma e Gomorra. Deus agora destruindo essas duas cidades, acabando com tudo, incluso o próprio homem que lá morava nessas cidades. Tudo por causa do pecado. O pecado tem feito Deus irar. E o pecado é um ato do ser humano. É um ato que o ser humano pratica. Todos nós conhecemos os 10 mandamentos. Até católicos conhecem os 10 mandamentos, mesmo que esteja alterado, mas eles conhecem os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro mandamento que Deus deixou para o homem é amar a Ele sobre todas as coisas. Colocar Deus no topo, em primeiro lugar em nossas vidas. Eu te pergunto, o que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? Tem pessoas que, para ele, a riqueza na vida dele é tudo. Uns ignorantes até chegam a dizer que Deus não existe. Outros, por ter estudado e feito faculdade, se formado,
a alguma coisa, a um advogado, a um juiz, a um doutor, virou um grande empresário, um cientista, até chega a dizer e aí bate o pé firme que Deus não existe. Mas nós estamos firmados em uma terra criada por quem? No livro de Gênesis, no capítulo 1, na criação do mundo, a Bíblia nos mostra que foi Deus que o criou, os céus e a terra e tudo que nela há. E ainda existe um ser humano, seus corações incrédulos, duros, que ainda chegam a dizer que Deus não existe. Mas esses tais, na hora do aperto, na hora que a morte chega, que a enfermidade chega, eles clamam por Deus. Uai, se Deus não existe, por que está clamando por Ele agora? Então você vê que todos creem que Deus existe. Apenas um espírito de ignorância é que os domina. Mas quando ele chega no fracasso da sua vida para enfrentar a morte, aí eles clamam a Deus. Aí é a hora que eles veem que Deus existe. Enquanto isso não acontece, está sadio, tem dinheiro, riquezas, vivem gastando no pecado, na prostituição, na lascívia, na glutonaria, na bebedice e tantas outras coisas mais. Nem sequer lembram de Deus. Praticando todos os seus tipos de pecados, podemos olhar que aí o capítulo 7 de Salmos, verso 11, realmente é uma verdade. Se Deus destruiu o mundo antigo por causa do pecado, o que será desse mundo atual? No livro de Mateus 24, 37, Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Que os dias anteriores de Noé comiam, bebiam, Jesus falando, casavam e davam-se em casamento. E não perceberam até que Noé entrou na arca e todos pereceram. Meu amigo, hoje não é diferente. Os crentes estão anunciando a vinda de Jesus há mais de 2022 anos, mais de 2020 anos. Anunciando o arrebatamento da igreja, mas o povo não crê, o povo não quer acreditar. Mas quando chega a noite que você olha, você vê bebedice, você vê nos bares, nos boates, você vê em todos os lugares de festas mundanas, de bagunças mundanas, você vê as tais pessoas se divertindo a sua carne, festando, embriagando, prostituindo, e muitas das vezes a igreja vazia. Na realidade, muitos que estão dentro da igreja, eu posso dizer até que a maioria, estão ali não por interesse em buscar a Deus, em louvar a Deus, mas como para ocupar o seu tempo nas horas vagas, não tem nada para fazer em casa, vamos para a igreja. Ocupar nosso tempo, conversa com um, conversa com o outro, nem atenção às vezes no culto prestam. Outros vão para cantar, porque tem uma voz bonita, e então vão para mostrar a sua voz, mas não tem compromisso com Deus. Outros vão para tocar os seus instrumentos, porque tocam bem e gostam de fazer o barulho para chamar a atenção da igreja, dos irmãos, de quem está ouvindo, de quem está vendo, mas não tem compromisso com Deus. Outros vivem dentro da igreja de qualquer forma, em pecados escondidos, nunca se arrependeram, não fizeram conserto nunca com Deus e continuam levando a sua vida. Será que não é esse o motivo de Deus irá todos os dias? Será que não é esse, meu irmão, minha irmã, o motivo da ira de Deus todos os dias? Porque a Bíblia diz que é o pecado que faz com que se acende a ira de Deus. Nós vemos no livro de Apocalipse,
o sofrimento daqueles que não quiseram a Jesus e ficaram para a grande tribulação. Endureceram seus corações para não crer no unigênito Filho de Deus. Ficarão. Assim a igreja está anunciando a vinda do Senhor Jesus. Está anunciando o arrebatamento. E eles não estão crendo. Vão esperar a hora chegar e ele ser pego de surpresa. No verso 12 do Salmo 7, diz a palavra: se o homem não se converter, Deus afiará sua espada, e já tem armado o seu arco, e está aparelhado. Quer dizer, está pronto para a guerra. Deus, aqui no verso 12, ele chama o homem para se converter. Quando João Batista apareceu no deserto da Judéia pregando, ele apareceu dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino do céu. Quando Jesus mandou seus discípulos sair pregando de 2 em 2, ele disse: ide e dizei, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Em livro de Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos descem do dia de Pentecostes e saem anunciando, eles começam a anunciar e a dizer: arrependei-vos dos vossos pecados, vós que tem praticado a iniquidade. Vós que tem praticado o pecado, vós que tem prazer no pecado, vós que viveis no pecado, deixai o pecado, convertei-se a Deus. Era o anúncio do verdadeiro evangelho, é o anúncio do verdadeiro evangelho. Vivemos num tempo tão difícil, hoje, onde estamos vivendo o clima do arrebatamento da igreja. E como Jesus disse, se levantaria muitos falsos profetas, falsos pastores, falsos cristos, e enganariam a muitos. E isso nós temos visto acontecer nos dias atuais em que estamos vivendo hoje. Existem muitas igrejas evangélicas, muitas igrejas de várias denominações, vários nomes de igrejas, mas são pastores sem responsabilidade com a sua própria alma, que dirá dos outros. São pastores com interesses financeiros, que lutam para o seu próprio bem, não com interesse em se salvar e nem de ganhar almas para o reino de Deus. Igreja que não vê mudança na vida dos irmãos, não vê transformação, não vê diferença entre quem é crente e quem não é crente. Enquanto Malaquias 3,18 diz: e outra vez vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Enquanto em Reis, a palavra de Deus diz que Eliseu foi conhecido por uma mulher, pelo seu jeito de andar, pelo seu jeito de ser e até de conversar. Pedro, quando Jesus estava sendo julgado no sinédrio, Pedro estava do lado de fora esquentando um fogo ali, porque estava frio, era uma manhã fria. E a Bíblia diz que Pedro foi conhecido pela forma dele trajar, pela forma dele conversar, pela sua aparência. Esta é o verdadeiro caráter, a verdadeira aparência de um crente. Ele é conhecido por onde for, porque ele é diferente no seu falar, nos seus trajes, no seu olhar, no seu sorrir, no seu modo de agir. Então está aí o motivo que Deus manda o homem se converter. É isso que Deus quer da humanidade. Não é da vontade do Senhor que nenhuma alma se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Precisa ter arrependimento. Precisa haver arrependimento. Que Deus abençoe a vida de cada um dos meus irmãos. Que esta palavra seja de edificação para vocês. Pastor Nilson de Carvalho, despedindo de todos vocês aqui. Fiquem todos na paz do Senhor.